Boa noite. No vídeo de hoje eu tentarei fazer uma crítica à categoria de ancestralidade, como ela vem sendo reivindicada e usada pela esquerda nos últimos anos e décadas. Né? Então, o que seria essa categoria, esse conceito de ancestralidade? Essencialmente, né, certos setores da esquerda minoritários, como as mulheres, os negros, os índios, buscariam fazer um resgate de certas raízes, de certas tradições, de certos modos de pertencimento que teriam sido apagados, silenciados, oprimidos pela evolução deste capitalismo devastador, frenético em que nós vivemos, não é? Então, você tem esta busca por raízes ancestrais que trariam uma potência de resistência, né? Então, um certo feminismo recorre aí a imagens e um certo simbolismo das bruxas, uma tradição mística, né, das mulheres que foram queimadas na fogueira pela igreja, né? O movimento negro tem um certo apego a tradições tribais africanas que teriam sido apagadas, silenciadas pelos colonizadores brancos, né? E os índios também, né? Apegam-se a tradições né, de suas tribos, seus povos, que supostamente teriam, né, um contato mais próximo e uma relação mais harmônica com a mãe natureza, e né, este modo de vida e seus costumes, suas tradições também teria sido aí obliterado, né, pelo progresso do capitalismo, da colonização, etc. Bom, qual é o problema, na minha visão, não só na minha visão, né, mas na visão de filósofos nos quais eu me apoio, como o esloveno Slavoj Žižek, o francês Alain Badiou e alguns outros, né? O problema é que esta tendência ela é reacionária, né? Reacionária num sentido muito preciso, né? De uma reação a esta modernidade tão avassaladora, destrutiva, tão desencantadora do mundo, não é? Então, confrontados, não é? Com este capitalismo desenfreado, desterritorializante, em que tudo que é sólido se desmancha no ar, né? Estes grupos buscariam um retorno às suas raízes, uma âncora, como forma de escapar ou como forma de resistir, né? Então, portanto, uma reação, uma volta, né, a raízes, a tradições, um desejo de estar, de pertencer organicamente, novamente, né? E então este é um movimento reacionário e tem um caráter político reacionário, né? Porque tendencialmente tribalista, né? Porque acho que isso já está claro na obra do próprio Marx, né? O capitalismo, ele é esta força, né, destruidora de todas as relações
tradicionais, harmônicas. Ele é, ou para usar um termo do Deleuze e do Guattari, né, essa força desterritorializante, em que, mais uma vez, tudo que é sólido se desmancha no ar, né? Mas na obra do Marx, eu acho que já está presente esse insight de que este movimento capitalista, ele tem uma força, né? Ele tem uma força, ele é uma força positiva de progresso, né? Então a tendência do capital a destruir aquela complexidade do sistema de castas, né, hierarquias, tradições, e reduzir tudo a essa relação brutal de exploração entre burgueses e proletários, né? Isso seria uma força progressista para o progresso, né? Na medida em que justamente abriria espaço para a construção desta classe despossuída de absolutamente tudo, né? Tendo apenas sua força de trabalho para vender e sua capacidade de se reproduzir, né? Sua prole, daí proletariado, né? E esta classe teria como condão a abolição de todas as classes. Então, o proletariado, ele encontra-se numa posição contingente, né, no interior do modo de produção capitalista, mas que faz com que ele tenha essa potência de abolição de todas as classes, toda e qualquer posição de classe, e, portanto, da construção do novo homem, da nova mulher, do homem, da mulher realmente livres, né? E livres aqui, não só da exploração capitalista, mas de todas as formas de tradição, hierarquia estúpidas, né? Que, enfim, não se justificavam senão por apelo a alguma divindade, né, a alguma forma de autoridade que não sobreviveria, né, ao que o Kant chamava do tribunal da razão. Não sobreviveria ao escrutínio da razão, né? Então, esta tendência, né, que se observa com frequência na esquerda nas últimas décadas, né, de primeiro da explosão, né, dessas formas de reconhecimento, né, através de uma posição minoritária, né? As pessoas se identificam politicamente enquanto negros, mulheres, indígenas, né? Então, houve, né, o abandono da luta por melhores condições econômicas, da luta propriamente de classe, né? E focou-se, né, nessas lutas minoritárias, e aí, acompanhando isso, existe essa tendência muito pronunciada, reacionária, né? Isso deve ser dito com todas as letras, é uma tendência reacionária, né, de voltar às tradições das bruxas ou dos povos africanos ou dos povos indígenas, né? E aqui a minha crítica é muito simples, né? O que, né, destes povos, destas bruxas ou destes povos
dessas tribos africanas do período pré-colonial ou das tribos indígenas, né, também intocadas pelo homem branco. O que exatamente buscaria se resgatar? O que? Né? Uma relação mais harmônica com a mãe natureza. Uma relação entre os gêneros, né? Homem, mulher, enfim, né? Mas entre as classes mais harmônicas. Eu acho que isto pode ser, por que não? Por que não? Né? Que se encontre, né, alguma tribo, povo, né, tradição que tenha ali, contenha, né, um potencial emancipatório. Por que não? Por que não? Isso não pode se excluir de início, né? Mas, me parece, e aqui eu sou freudiano, né? Toda forma de sociedade, né, ela é ela tem que se haver com certos conflitos estruturais, né? Então, as diferentes posições hierárquicas que muitas vezes se cristalizam em posições de classe, né? As diferenças entre homens e mulheres, as diferenças entre gerações, né? A distribuição das mulheres entre os homens, dos produtos de gozo que uma sociedade produz. Tudo isso, todas essas questões, né, são assim, absolutamente universais, no sentido de que toda sociedade, toda forma de civilização, né, precisa se haver com elas e dar respostas que são sempre precárias, que são sempre imperfeitas, né? E aqui, lacanianamente, nós poderíamos dizer que, né, essas são figuras do real, né? Então, não tem uma solução perfeita para isso. Sempre vai dar errado, de alguma forma, né? O que nós podemos esperar é que as coisas deem errado de uma maneira melhor, né? Então, a pergunta que cabe é: em que momentos ou em que sentido, né, essas tradições que são reivindicadas deram errado de maneira melhor? Essa é a única pergunta que eu acho que cabe. Porque e de novo, não estou excluindo uma resposta afirmativa, né? Mas, e aqui está o ponto central, né? Eu não aceito, e eu acho que não se deve aceitar, respostas fáceis, né? Com essa poesia vagabunda que predomina na academia de os índios com seus rios e florestas, esses plurais evocativos, assim, essa prosa de poeta frustrado, né, que predomina aí na nossa academia, né? Isso eu não aceito como argumento, né? Eu acho que não se deve aceitar. Seja uma mediocridade absoluta, né? Então, eu acho que, de novo, em que medidas, em que sentidos, né, essas sociedades produziram formas de lidar com esses conflitos essenciais que são melhores, né, que apontam para um caminho emancipatório, para os nossos problemas hoje, do capitalismo global, em que não há mais fora, e não pode mais haver uma resposta reacionária do voltar, vamos viver pelados na floresta. Esqueçam isso. Né? Então, de novo, é uma questão muito simples, né? O mundo, ele é desencantado, o mundo é esta merda que o capitalismo produziu, né? Com a merda e também a prosperidade, também esse discurso da modernidade, né, produziu, contém
em seu bojo um potencial emancipatório, né? Em todos os sentidos, né? Da emancipação geral da humanidade, do fim da luta de classes, do feminismo, mesmo da luta antirracista, anticolonial, a linguagem que se usa, né, mesmo esses grupos minoritários, né, com esse apelo às suas raízes, eles não se dão conta de que a linguagem mesma que eles usam é a linguagem, né, dessa tradição emancipatória, moderna, iluminista, né? Então, mais uma vez, pergunta muito simples. De que, sem recurso à poesia vagabunda, né? De que formas, né, essas tradições, essas raízes ancestrais contribuem para os nossos problemas de hoje, do nosso capitalismo global, né? Porque o que me parece que acontece é que este apelo, né, a essas tradições, a ancestralidade, que é uma palavra bonita, né, que você fala, nossa, olha que legal, ancestralidade, né? Mas o que está por detrás disso? É um mecanismo muito mais a palavra um pouco exagerada, sinistro, não é? Porque essencialmente, né, é uma resposta ao choque, né, que se tem com todas as tragédias, os problemas, as catástrofes que nós vivemos, né? E ao invés de procurar respostas que confrontem realmente os problemas, né, há, de novo, essa tendência reacionária que se refugia nessas tradições, usando termos poéticos, evocativos, bonitos, né? E aí, assim, você acaba se recaindo num maniqueísmo bem barato, né? O capitalismo é malvadão. O capitalismo, e por extensão, o homem branco, o colonizador, né? A modernidade, etc, etc, etc. Tudo isso é mal. E os índios, os povos, as tribos africanas, as bruxas, tudo isso é bom. Tudo isso é do bem. Nenhum desses povos, dessas tradições, tribos, são capazes de fazer o mal. Não é? Então, quer dizer, é fácil, digamos, inclusive, acho que é justo, né, que se critique os excessos do capitalismo e certas tradições religiosas que predominam no Ocidente, então os excessos da Igreja Católica, por exemplo, acho que tem que ser criticados, sem dúvida, né? Mas é muito fácil, né, falar do padre pedófilo, né? Mas e o xamã? Né? E o xamã? E o pai de santo? Né? E a curandeira? Né? São figuras assim incapazes, nunca fizeram nada de errado. Incapazes de fazer mal. Incapazes. Né? Porque elas são a resistência às religiões do homem branco. Né? Então, isto eu não compro. Não mesmo. Não mesmo. Né? Então, eu acho que é perigosa essa tendência, porque o que existe é uma covardia, né, de confrontar-se com os reais problemas, o real pesadelo, né, em que nós estamos, em que nós fomos lançados, né, em que todos nós estamos vivendo, né,
existe uma covardia de se confrontar radicalmente com isso e a busca de soluções fáceis. E aí a gente está do lado do bem, né? E você pode fazer qualquer coisa, né? Qualquer coisa, se você estiver, né, do lado desse bem ancestral, né? E aqui uma observação curiosa, qualquer um pode fazer essa experiência de colocar no Google, né? Problemas, conflitos em sociedades primitivas, indígenas. O Google, que obviamente, né, há muito tempo comprou esse discurso woke, porque isso é uma indústria também, né? Vai colocar, inclusive, tanto as referências que aparecem quanto o resumo do IA, né? Estes conflitos foram trazidos pelo homem branco, né? Essas sociedades, elas tinham uma relação muito mais harmônica com a mãe natureza e tinham, né, esse fetiche também das sociedades com linhagens, sociedades matrilineares, né? Então, de novo, essa coisa, patriarcado, mal, matriarcado, bom, oba, as mulheres, viva, né? Então, assim, esta crítica deve ser feita brutalmente, né? Porque estas tendências reacionárias, né, elas impedem que haja real mudança, né? Gasta-se muito tempo, muita energia, né, em função dessa covardia, né? Então, que nós ousemos pensar, denunciar e criticar toda forma de reacionarismo que impede, que obstaculiza as lutas verdadeiramente emancipatórias, que são sempre coisas que são sempre movimentos que nos transformam de maneira tão radical e que nos forçam a olhar, né, para coisas que nós não gostaríamos de olhar, de ver, de confrontar, não é? Mas é preciso, se nós quisermos criar uma sociedade mais justa, é preciso olhar para toda a podridão que existe na nossa sociedade, mas que existe nessas outras também, não é? Não se pode cair nesta conversa de homem branco, capitalismo, ocidente, mal, né? Índio, negro, mulher, bom, né? Porque senão e este é um discurso, né, que se coloca, que busca exercer poder, influência na esfera pública, mas todo mundo sabe, né, na esfera privada, que homens negros batem nas suas esposas, né? Não todos, obviamente, né? Pelo menos não me acusem de ser racista aqui, mas que isto acontece, assim como homens brancos, homens negros também batem em suas esposas, né? Que mulheres também cometem crimes, que índios não são anjos. Todos sabem disso. Então, por que? A pergunta é por que esta necessidade de colocá-los na esfera pública como anjos, como incapazes de fazer mal? Por quê? Se todos sabem que este não é o caso. Né? Esta é a pergunta que se deve fazer. Porque quando se coloca na esfera pública, né, estas imagens, criam-se estes estereótipos, violências, iniquidades, né, que continuam
se reproduzindo, se perpetrando subrepticiamente, né? Em nome, muitas vezes, dessas lutas, não ganham a luz do dia. Não podem ser discutidas, né? Então, vamos parar, né, com esta tendência, né, reacionária, moralizante, né? Vamos denunciá-la como reacionária, moralizante, e vamos confrontar os nossos reais problemas, que são muitos, né? Então é isto. Por hoje, ficamos por aqui. Um abraço.